E aí, pessoal, tudo tranquilo? A nossa aula de hoje é um assunto que ele é extremamente importante para esse ano e para os próximos 3 anos do ensino médio de vocês, que é o assunto de notação científica, tá? Notação científica ela é muito utilizada nas disciplinas de física e química, que são disciplinas que vocês irão ver a partir desse ano já em ciências. Então, é muito importante esse assunto, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá? Para a gente tentar tirar essa tua dúvida, porque é um assunto de extrema importância. E reparem que tudo que a gente viu de potência até agora é para que a gente pudesse chegar em notação científica. Essa é um dos principais caminhos da matemática. A matemática, meio que você nunca vai chegar em um local sem ter visto todo um conhecimento prévio antes. Então, tudo que a gente estuda, ele vai servindo de base para um conhecimento de maior importância. E nesse caso, é notação científica, tá bom? Então, vamos lá. Por muitas vezes, é necessário que você utilize valores muito grandes ou valores muito pequenos. E isso acaba complicando como representar esses valores, porque isso é complicado e inadequado para a situação. Vamos supor, por exemplo, que a gente esteja falando aqui, você esteja lendo um texto sobre astronomia que fale sobre a distância da Terra até o Sol. É uma distância imensa, tá? Em quilômetros, é uma distância gigantesca. Então, se eu for colocar essa informação no texto, do jeito que ela realmente é apresentada, se torna meio complicado de que a gente consiga entender, fica ruim de ler. Então, é inadequado para a situação. Então, a gente acaba utilizando, quando a gente tem valores muito grandes ou muito pequenos, próximos de zero, a gente trabalha com o que a gente chama de notação científica, tá bom? Então, o que seria essa notação científica? Ela é uma multiplicação da forma x vezes 10 elevado a n. Aí olha só, o que é isso aqui? É uma potência, tá? Assunto das nossas últimas aulas. Então, quem é que é esse x? É um número escrito na forma decimal, ou seja, com vírgulas, cuja parte inteira tem um único algarismo diferente de zero. E n é um número inteiro. Então, tentar entender isso daqui, né? Vamos olhar para esse primeiro valor aqui, ó. 5.760. É um valor até bonitinho, pequenininho, né? Mas a gente vai ter que transformar em potências, em notação científica. O que a gente vai fazer para que isso aconteça? O conceito base de notação científica é que eu tenha um único algarismo diferente de zero antes da vírgula. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 5.760. Que algarismo vai ser esse que eu vou ter que colocar antes da vírgula? O 5. Então, ficaria 5,76. E o zero que aparece depois da vírgula, você dispensa, tá? Esses zeros aí que aparecem após a vírgula, você pode dispensar sem nenhum problema. Agora, o que é que você vai ter que entender? É isso vezes uma multiplicação de base 10. E quem vai determinar o expoente é o número de casas que apareceriam até que você encontrasse aquele valor que está antes da vírgula. Vamos traduzir. Quantos números eu tinha aqui, ó? 4. Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor da gente entender, né? Senão vai ficar meio confuso. Tá? Eu tinha exatamente 4 valores. O que aconteceu? Um desses valores teve que ficar antes da vírgula, que foi o 5. Então, quantos valores eu tive que deslocar a minha vírgula imaginária que estava aqui? 3 valores. Tive que andar 1, 2, 3 casas. O número de casas que eu precisei andar vira o expoente, tá?
besouro aparecendo aqui. Próximo item, 0.00075. Eu tenho que deixar apenas o número antes da vírgula. Repara onde é que está a minha vírgula aqui, ó. Então ela vai começar a andar nesse sentido. 1, 2, 3, 4 casas. Agora, olha a diferença. Você tinha aqui um número maior do que 1, concorda comigo? Um número grande, então o expoente ele é positivo. Que você tinha um número pequeno, então o expoente vai ser negativo. 7,5 vezes 10 elevado a menos 4. Próximo item. Tem que deixar a vírgula no 3. Só pode ter um número antes da vírgula diferente de 0. Então, coloquei aqui 3. Olha o meu número. Vou começar a andar casas para cá. 1, 2, 3, 4 casas. Então fica 3,648 vezes 10 elevado. Quantas casas eu andei? 4. Esse número ele é maior ou menor do que 1? Maior, professor. Então, expoente positivo. Mesma coisa aqui, ó. Tenho que andar quantas casas para chegar no 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a vírgula ficar aqui. 8 vezes 10 elevado. Como era um número menor do que 1, negativo, menos 6. 520 mil. A vírgula está aqui, deslocou 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5,2 vezes 10 elevado a 5. Por fim, o último item aqui que a gente tem, para ficar no 4, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. 4,57 vezes 10 elevado a menos 7. Mais uma vez, porque menos? Porque o meu número ele era menor do que 1. Tranquilo, pessoal? Pode parecer meio estranho no começo, mas depois vocês vão se acostumando com essa nomenclatura. Então, observe agora por que é importante a gente utilizar notação científica. A distância aproximada da Terra até o Sol é uma distância de 150 milhões de quilômetros. Então, imagina um texto com isso aqui, transforma em notação científica, fica 1,5, né? Repare que a vírgula tem que ficar aqui, só com o número depois da vírgula. Então, anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. 1,5 vezes 10 elevado a 8. Velocidade da luz, 300 mil km por segundo, também a velocidade aproximada. Teve que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. 3 vezes 10 elevado a 5. Valor aproximado de um ano-luz. Um ano-luz é uma distância, tá? É a distância que a luz percorre em um ano. Então, olha só que número bonito, né? Seria 1000, milhão, bilhão, trilhão, 9 quatrilhões, 460 trilhões de quilômetros. Como é que a gente faria isso daqui? Boto nas casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque a gente só pode ter um número antes da vírgula. Outra representação, o diâmetro da molécula da água, já é um valor bem pequeno. É 2,8 vezes 10 elevado a menos 10 metros, é bem pequenininho. O diâmetro de um elétron é ainda menor, é 1 vezes 10 elevado a menos 18 metros. Então repare que é muito mais interessante eu representar em um texto essa informação do que essa, tá? É bem mais difícil de compreender. Exercício resolvido, apresente os números a seguir em notação científica. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? A primeira dica que eu lhe dou é o seguinte. Olhe para os valores diferentes de zero que você tem. Você tem 23. Lembra que só pode ficar um número antes da vírgula. Coloca a vírgula aqui entre eles. Vezes 10. Para descobrir a potência, você vai fazer o quê? Andar casas decimais. Você se pergunta quantas casas ele tem que andar para chegar lá na vírgula. Para a vírgula ficar entre o 2 e o 3. Então tem que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. 10 elevado a 8. Tá bom? Item B.
Mesma coisa, você repete os números diferentes de 0. Lembra que a vírgula tem que ficar somente um número antes da vírgula. Então, aqui, vezes 10. Quantas casas ele tem que andar para a vírgula chegar no 8? 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? Fácil, né? Quantos números a gente tem diferente de 0? Só o 7. Quantas casas tem que andar para chegar lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Repare que esses valores são todos positivos porque são números maiores do que 1. Agora pegar um número menor do que 1, né? Então a gente vai escrever aqui 123. Só pode ter uma casa antes da vírgula, um número antes da vírgula. Opa, sorry aí. 1,23 vezes 10. Vamos agora contar quantas casas vai andar para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 10. Por que menos? Porque era um número menor do que 1. Item E. Escreve os valores diferentes de 0. Coloca um número antes da vírgula. Tá? Só um momento. Ele está querendo aqui sair da coisa. Vamos voltar aqui para a apresentação. Vezes 10. Quantas casas tem que andar para chegar lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. Por fim, o item F. Escreve todos os números diferentes de 0. E vamos lá. Coloca a vírgula aqui no 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre notação científica. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Façam atividade proposta e qualquer dúvida, fiquem à vontade para lançar sua pergunta lá no WhatsApp, tá bom? Então é isso, obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.